Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Eneagrama na Prática. E eu, André Guimarães, hoje vou falar para você sobre como você pode desenvolver as pessoas do subtipo da personalidade 2 do Eneagrama. Seja no processo da psicoterapia ou mesmo no processo de mentoria, coaching, eu vou trazer para você aqui 3 perspectivas muito importantes no desenvolvimento dessas pessoas. Primeiro você vai abordar os padrões de comportamento. Eu vou trazer para você qual é o padrão mais comum de comportamento e que você pode ajudar o seu cliente a tomar consciência dele. Esse é o primeiro passo, ajudar a pessoa a perceber, a tomar consciência desse padrão de comportamento do subtipo ao qual ela pertence. André, mas por que é tão importante isso? Porque o subtipo vai dar uma clareza de qual é a principal estratégia que ela utiliza como sobrevivência de imediato. Porque o subtipo ele é derivado da perspectiva do tipo através do instinto dominante. Então, quando eu falo de subtipo ou variante instintiva, eu estou falando sobre como cada pessoa, no caso do tipo 2, entende a realidade e lida com ela para sobreviver dentro da lógica do seu próprio instinto dominante. E aí, é importante quando você estiver acompanhando alguém nesse processo de psicoterapia ou mentoria, de primeiro fazer com que essa pessoa tenha consciência desse padrão de comportamento do subtipo. A segunda coisa é perceber o ponto cego. Qual é o ponto cego que cada um dos subtipos apresenta? E cada uma dessas variantes vai ter um ponto cego específico. Não é porque elas são do mesmo tipo de personalidade que é uma coisa comum, né? A gente vai ver que pelo fato de ter um instinto dominante diferente, vão existir também pontos cegos que serão extremamente importantes para o seu cliente tomar consciência e conseguir dessa maneira perceber a importância do seu desenvolvimento nessa lógica. E por último, eu vou trazer para você também algumas estratégias de crescimento que você pode apontar para o seu cliente e fazer com que ele tenha mais assertividade no processo dele de desenvolvimento. Porque essa é a grande vantagem do Eneagrama, né? Ele funcionar como uma espécie de GPS que vai nos nortear em direção ao qual é o caminho mais eficaz para a nossa evolução dentro da perspectiva do nosso próprio tipo de personalidade. Então, ao invés de eu ficar pensando, avaliando e tentando entender, encontrar uma resposta no caminho, o Eneagrama ele te economiza muito isso. E ele vai fazer com que o seu cliente também perceba isso, que quando você usa o Eneagrama nos seus processos terapêuticos, é como se você falasse a mesma língua que o cliente e, além do mais, o cliente passa a entender qual é a proposta que você está trazendo de desenvolvimento para ele, porque ele começa a compreender pela lógica do perfil de personalidade ou do instinto para onde é que aquele processo está indo, e ele passa a ser um parceiro para você, terapeuta, nessa própria jornada de desenvolvimento, né? Então vamos abordar aqui os subtipos do 2 para que a gente possa entender como é que eles vão, o que você precisa atuar, olhar, contemplar na hora que estiver desenvolvendo alguém desse perfil. Vamos começar com o 2, com o instinto dominante de conservação ou autopreservação dominante. As pessoas que têm esse subtipo como sendo o seu predominante, elas vão ter um padrão de comportamento que é muito interessante, até porque eles são os contratipos do perfil 2. Ou seja, eles têm um padrão de comportamento completamente diferente do que é esperado para alguém da personalidade 2 do Eneagrama. Qual é esse padrão de comportamento? É um padrão onde a pessoa do tipo 2, ela quer ter uma certa independência, e aí essa independência faz com que ela tenha dificuldade de confiar nos relacionamentos. Porque é como se o 2 buscasse entrar num papel da eterna criança, de ser uma pessoa que quer a atenção das pessoas para que elas cuidem dele. Até confunde um pouco com o tipo 6, e cria estratégias realmente para terem pessoas cuidando dele. Normalmente as pessoas do tipo 2 tendem a canalizar essa estratégia para a figura dos pais, fazendo com que eles digam para si mesmos: eu cuido dos meus pais e por isso eu sacrifico minha vida. Mas na realidade eu estou fazendo isso porque eu sei que os meus pais são pessoas que com certeza irão retribuir todo esse sacrifício que eu estou fazendo. E aí, inconscientemente,
as pessoas do tipo 2 autopreservação, elas criam essa justificativa de que estão renunciando da própria vida para cuidar dos pais, quando na realidade eles estão numa espécie de relação de sujeição, de submeter-se a viver com os pais a vida inteira, de não dar autonomia para si mesmo, de não dar os passos de seguir seus próprios caminhos. Por quê? Porque o instinto de conservação ou de autopreservação trava essa pessoa nessa hora. Ela pensa, se eu sair da casa dos meus pais para me casar com um homem ou me casar com uma mulher, e essa pessoa não me proporcionar todo o conforto ou toda a segurança que os meus pais proporcionam, aquilo não faz sentido para mim. Se essa pessoa não cuidar de mim como os meus pais também cuidam, isso não faz sentido para mim. Então, eu fico nesse eterno dilema e muitas pessoas desse perfil de personalidade acabam tendo dificuldade de ingressar no relacionamento e seguir a própria vida. Então, a primeira coisa é você ajudar as pessoas desse perfil, do subtipo 2, autopreservação ou conservação, a tomar consciência desse padrão de querer ser uma eterna criança, o filhinho, a filhinha do papai, ao mesmo tempo de querer renunciar à vida em prol do cuidado dos pais e, com isso, está fazendo isso como uma maneira de garantir uma certa segurança. Só que lá na frente isso vai ter um preço altíssimo. Aí você, como mentor, como terapeuta, já começa a trazer para a pessoa a consciência desse ponto cego. Qual é o ponto cego? É o medo que essa pessoa tem de assumir a própria vida, de sair da casa dos pais, de ter que trabalhar, de ter que construir a sua própria trajetória e de deixar os pais seguirem a própria vida. Na realidade, existe um medo inconsciente da autonomia e, ao mesmo tempo, um medo de depender de uma pessoa diferente dos pais e essa pessoa não corresponder a isso, né? Qual é a estratégia de crescimento que você pode sugerir, orientar ou trazer para a consciência do seu cliente para que ele possa desenvolver-se à luz do seu próprio subtipo? É exatamente de você começar a abordar esse medo inconsciente dele de assumir a própria vida, é exatamente você trazer clareza para ele sobre essa relação onde, na realidade, eles dizem que os pais precisam deles, mas é importante eles, como os dois, né, autopreservação, reconhecer o quanto eles, na realidade, precisam do apoio desses pais. É muito importante esse tipo 2 ter consciência também dessa sua estratégia que ele usa, né, da estratégia que ele usa de parecer desprotegido, até confundindo com o tipo 6, para poder conseguir fazer com que as pessoas queiram cuidar dele. E existe ali por trás desse tipo 2 uma espécie de exigência de que o outro tem o dever de olhar para as minhas necessidades, porque afinal de contas, é como se eu dissesse, eu sou uma pessoa tão boa, eu já sacrifico tanto pelos meus pais, tanto. Aí pode não ser só pelos pais, vamos supor que a pessoa se tornou uma pessoa religiosa ou participa de algum tipo de instituição de caridade, porque eles seguem muito nisso também, né? E aí ele pode dizer, eu sacrifiquei tanto por essa causa, tanto por essa instituição, e eu acho que é mais do que justo eu ser recompensado. Então é importante tomar consciência dessa recompensa. E você vai abordando isso, né? Como é que a gente pode ver isso acontecendo dentro da lógica da parte terapêutica? É você abordando através de perguntas, é você trazendo clareza, colocando a pessoa ali para refletir sobre qual é a real intenção que está por trás daquele comportamento. Acima de tudo, de ajudar a pessoa a perceber o preço do sacrifício que ela está fazendo. Então fica aí a dica. Dentro do subtipo social ou o 2, participação, nós vamos ter um padrão de comportamento dessa pessoa querer ser alguém extremamente benquista, de ser alguém extremamente poderosa, uma pessoa bem resolvida. Existe ali, na realidade, um padrão de comportamento de onipotência.
Você vai ver que o 2 social, ele passa uma ideia de ser alguém realmente influente, alguém que as pessoas chegam até ele, pedem ajuda dele e ele tem a capacidade de ajudar. Óbvio que isso também fica disfarçado por uma certa, por um certo ar de gentileza, de atenção. Sendo que esse 2, diferente do autopreservação e do sexual, ele não é um 2 tão que mima as pessoas. Ele tem uma coisa mesmo de focar muito mais em a minha ajuda precisa alcançar o máximo possível de pessoas de uma única vez. Ele sempre pensa ajuda numa perspectiva de grupo. E outra coisa eles criam uma ideia de invulnerabilidade. Por isso que muitos até são confundidos com o tipo 8 do Eneagrama e o tipo 3, pela questão de parecer que não tem nenhum tipo de defeito, que são pessoas realmente impactantes. E aí a gente vai perceber como é que então, André, eu vou ajudar essa pessoa a perceber que ela é um 2. Primeiro porque, como qualquer tipo 2, ainda vai existir ali uma necessidade do reconhecimento, do pagamento pelo sacrifício que ele acredita que ele está fazendo. Só que um 2 social, ele faz o sacrifício pela causa, ele faz o sacrifício pela empresa, ele faz o sacrifício pela comunidade. Ele não faz o sacrifício necessariamente por uma pessoa individual. Ele sempre pensa na questão do grupo, né, da maioria. Existe ali um medo da rejeição. E aí a gente vai perceber que este medo da rejeição é o ponto cego desse tipo social. Porque no fundo, ele acha que não precisa da aprovação alheia, ele acha que não precisa que as pessoas de alguma maneira validem ele. Porque ele já se vê como a pessoa que salva o grupo, que é o salvador das pessoas, no plural. E você pode até atribuir para ele a consciência, trazer ele para a consciência desse processo de querer ser o salvador e a salvadora. E existe ali uma estratégia de crescimento que é importante você trazer consciência para ele. Que estratégia é essa, André? A estratégia de admitir as necessidades de carinho, de afeto e de cansaço. Esse 2, como ele passa mais do que qualquer um a ideia de invulnerabilidade, o grande caminho para ele é começar a reconhecer as necessidades, as vulnerabilidades dele. E ir percebendo e acolhendo isso e identificando que isso, de alguma maneira, não vai prejudicar a imagem dele para o grupo. E que é bom que ele tome consciência do peso que isso traz para ele. De estar negando essas possibilidades, né? De conseguir dar e receber mais afeto, mais carinho, mais ternura. É como se esse 2 facilmente olhasse para o trabalho e dissesse, se você não está dando atenção, ele diz para a pessoa, eu vou focar no trabalho. E aí ele vai para lá e acaba deixando de lado aquilo que depois vai fazer falta. Então é muito importante você trazer, se você é um coach, um terapeuta, um mentor, consciência para o tipo 2 participação, dessa necessidade de olhar para os seus afetos, para a sua doçura, para a sua vulnerabilidade e começar a entender como é que isso impacta na vida deles, entendeu? Então fica aí a dica. A terceira variante instintiva do 2 é o 2 conexão ou 2 sexual. A gente vai ver que o grande padrão de comportamento dessas pessoas é realmente a sedução agressiva. É aquela coisa mesmo invasiva, é onde eu não te pergunto se tu quer água, eu simplesmente já te trago o copo e digo, bebe. Eu não pergunto se você está ou não disponível para me receber. Eu chego na sua casa e digo, eu vim aqui porque eu queria te dar uma coisa, eu queria estar junto com você. E como é que você vai dizer não? Já que eu fiz tantas coisas. É um 2 realmente intenso e que você, como terapeuta, pode dar uma olhada muito forte ali naquele padrão de comportamento de manipulação. Que isso vai ser ali o ponto cego desse tipo. Essa variante instintiva é aquele que mais tem uma tendência a manipular, a criar, a tecer uma teia de envolvimento e que vai fazendo com que aquela pessoa que ele escolheu como alvo, né, que ele escolheu como sendo a pessoa mais importante da vida dele, faça exatamente o que ele quer. E a gente vai ver que essa manipulação vai acontecer em coisas sutis, como por exemplo, que horas você volta para casa? A pessoa diz, nossa, mas por que você quer saber?
Nossa, para que essa ignorância? Né? O tipo 2 diz, nossa, para que essa ignorância? Eu só estou querendo saber se eu faço o jantar ou não faço. Eu só estou querendo saber se Deus me livre, tiver um acidente, onde é que você pode estar? Porque eu fico preocupado, eu fico preocupada. Então, na realidade, é uma espécie de controle de posse de forma sutil, disfarçado por uma necessidade de ajuda, uma espécie de cuidado. Então, é muito importante você trazer consciência para esse perfil de personalidade, né, para essa variante instintiva, o como essa pessoa manipula a outra pessoa e o quanto ela tenta impor a possessividade através dessas situações de atenção, né, de ser gentil, de ser disponível. Então, é muito importante isso. Qual é a grande estratégia de crescimento que você pode trazer para essa pessoa? A primeira coisa é ela começar a perceber o que ela faz por ela e o que ela faz pelo outro. O quanto de verdade ela está vivendo a vida e o quanto das escolhas dela ela está fazendo porque traz satisfação para ela e o quanto ela está fazendo para conseguir o encantamento do outro, conseguir seduzir e conquistar o outro. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que é importante você trazer, e aí você pode jogar essas perguntas mesmo, né? Olha, o quanto que você percebe que isso foi feito por você e quanto você fez isso para poder agradar o outro. Vai jogando essa reflexão. Outra coisa que é muito importante é você ajudar essa pessoa do tipo 2 a reconhecer a própria dignidade dela. É isso mesmo. Principalmente quando essa pessoa tem o instinto de conservação reprimido, ela pode ter uma grande tendência a correr riscos, entrar em situações com pessoas que sejam problemáticas, que sejam agressivas e que tenham uma grande tendência até a entrar em relacionamentos abusivos. E aí o tipo 2, conexão, vai fazendo o quê? Vai justificando para si mesmo. Mas é porque o bichinho ele estava estressado. É porque hoje ele estava um pouco cansado. É porque isso. E aí eu vou criando uma teia de auto-engano para mim mesma, como 2, para justificar, às vezes, o comportamento agressivo ou a reação da pessoa, a tentativa de posse que eu quero impor a ela. Olha que sutileza, né? Então você pode trazer consciência para esse 2, conexão, o quanto que ele pode passar por situações de relacionamento abusivo, sondando isso nele, dando consciência para ele, inclusive, do que é um relacionamento abusivo, porque essas pessoas muitas vezes elas não conseguem compreender, elas não conseguem distinguir e elas ficam sempre amenizando o comportamento do outro, fazendo o outro parecer que não fez aquilo por mal, para poder continuar tentando se manter perto e útil, e ela começar a ter consciência mais do seu real valor, da sua própria dignidade humana. E nesse processo de acolher a dignidade humana é de a pessoa começar a se perguntar sobre o que é que realmente me faz feliz. E uma boa pergunta que você pode trazer é o que é que você faria se você não tivesse, por exemplo, essa pessoa na sua vida? Que escolha você faria? Para ajudar essa pessoa do tipo 2 a ir começando a desconectar dessa ideia da relação. Então é muito importante você trazer esse tipo de consciência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa compreender que este padrão que eu estou trazendo dos subtipos, né, dessas variantes instintivas, é um padrão ainda muito no nível mediano de consciência e às vezes até baixo de consciência, porque nós temos aqui toda uma trajetória que a gente ainda vai seguir no canal e aos poucos a gente vai com certeza trabalhar as personalidades no nível mais elevado de consciência. Só que como nós somos terapeutas, nós somos pessoas que a gente tem como proposta ajudar e contribuir no desenvolvimento do outro, na maioria das vezes a gente vai ver que as pessoas que chegam até nós pedindo nossa ajuda vão estar geralmente nesse processo de estar no nível de consciência baixo, às vezes no nível de consciência, né, mediano. Então eu espero que você lembre-se bem que isso não é, que necessariamente todo mundo desse perfil, desse subtipo vai ter esse comportamento, mas que isso depende sim do estágio de consciência que ela está. E você mais do que ninguém é a pessoa fundamental
para ajudá-la a entender que se ela está nesse padrão, ela pode evoluir e libertar-se desse padrão, indo para algo que faça ela se sentir mais feliz e realizada. E se você gostou desse vídeo, curte, né? Clica na mãozinha, aproveita, se inscreve no canal do YouTube, garante logo a tua vaga e fica por dentro de tudo que vai vir pela frente clicando no sininho. Então eu vou ficar muito feliz de ter você sempre por aqui. E aproveita também, compartilha com todo mundo, porque talvez você conheça muitas pessoas do tipo 2 ou outros terapeutas que poderiam se valer também desse conteúdo para ajudar outras pessoas na sua caminhada. Bom, então a gente vai ficando por aqui e o Enneagrama ele mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua e a dos seus clientes também. Até mais.